Queridos alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje viemos para a correção das nossas atividades. E no livro didático de Geografia, nós estamos trabalhando sobre a vida no planeta Terra. Então, foi enviado para vocês os números das páginas para que vocês pudessem fazer a leitura, observações e também algumas atividades. E na videoaula de hoje vocês terão a oportunidade de acompanhar a leitura do conteúdo, uma parte da revisão desse conteúdo e também a correção das atividades. O conteúdo que nós estamos trabalhando é a vida no planeta Terra. Então vamos falar do nosso planeta, da importância do solo, da importância da água na nossa vida. Vamos falar também da agricultura, o que é a agricultura, o que é a pecuária. Então fique bem atento, ligadinho a essa aula de correção e revisão. Em Geografia, nós estamos trabalhando a vida no planeta Terra, na unidade 2 do nosso livro didático, na página 152. Então vamos ler essas perguntinhas que estão aí nessa página. A ilustração está retratando uma paisagem durante o dia ou à noite? Como você identificou isso? O que as pessoas da ilustração estão fazendo? Em sua opinião, qual é a importância da água para essas atividades e do solo? Então, nós vamos trabalhar o planeta Terra, a importância do solo e da água, atividades econômicas como agropecuária, indústria, extrativismo, falar sobre o dia e a noite nessa unidade de número 2 do nosso livro didático de Geografia. Então, observando a página 153, nós podemos também continuar respondendo as perguntinhas da página 152. Observamos aí que é dia porque temos aí a foto do sol brilhando, pessoas alimentando as aves, pessoas trabalhando no solo, pessoas pescando. Então, nós identificamos dessa maneira que se refere ao dia. Vamos então para a página 154 para fazermos a leitura desse texto, falando aí do nosso planeta Terra. Nós já sabemos e aprendemos que o nosso planeta Terra, a maior parte é composto por água e a outra parte por terra. Então vamos ler esse conteúdo. O planeta em que vivemos chama-se Terra. Observe como é a Terra vista do espaço. O Sol é a fonte de luz que ilumina a Terra. É também a fonte de calor que aquece o planeta. A vida na Terra só é possível em razão da presença de água, ar, luz e do calor do Sol. A combinação desses elementos possibilita o desenvolvimento de todos os seres vivos. Observe as fotografias. Então, esse texto mostra como é importante o solo, a água, o ar, a luz, o calor, para que haja vida nesse nosso planeta. Então, essa combinação desses elementos, tudo junto, traz a vida ao planeta Terra. Então, a imagem 1, nós temos aí a Mata Atlântica no Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça, em Alegre, no estado do Espírito Santo. Essa foto foi feita em 2018. Esses dados estão aí abaixo da nossa foto de número 1. Na foto de número 2, nós temos aí imagens de Caatinga no período da seca, em Juazeiros, na Bahia. Essa foto foi feita em 2018 também. Então, um período de seca. O que é a seca? É onde que não tem muita água. A água é muito pouca, a chuva é pouca, né? Então, a gente fala que é rara, é a escassez, tem pouca água. Então, converse com os professores, com o professor e os colegas sobre a diferença entre as fotografias. Em sua opinião, como o problema retratado na fotografia 2 poderia ser resolvido? Creio que você já comentou aí com a sua família, como poderia resolver esse problema da seca, da falta de água. Então, nessas regiões onde a água é pouca, as pessoas costumam armazenar água em época de chuva e depois irrigam, molham o solo quando quer cultivar esse solo, quer plantar, cultivar as plantações.
Então, esse problema pode ser resolvido dessa maneira em locais que têm pouca chuva. Vamos então à página 155 para continuarmos essa leitura aí da importância do solo e da água. As pessoas que vivem nas diferentes partes da Terra têm modos distintos de se relacionar com a natureza. Porém, elas têm características em comum. Todas precisam de água e é no solo que vivem e desenvolvem suas atividades. Observe as fotografias. Então, na primeira fotografia aí, nós temos uma mulher indígena e ela está trabalhando na colheita de mandioca. Essa plantação, para que venha produzir a raiz da mandioca, que é um alimento, necessita do solo, necessita da água, necessita do ar, necessita da luz do sol. Então, para cultivar, é necessário todos esses elementos. Então, aí mostra a importância do solo, a importância da água, da luz do sol. Na segunda imagem, nós temos aí barcos de pescadores em Porto Belo, no estado de Santa Catarina, em 2017. Tem duas perguntinhas aí, ó. Na número 1, converse com o professor e os colegas sobre a importância da água para o desenvolvimento das atividades retratadas na fotografia, em cada fotografia. E na número 2, no lugar onde você mora, como o solo e a água são utilizados. Em sua opinião, eles são preservados? Converse com o professor e os colegas sobre isso. Então, a importância do solo e da água aí para a sobrevivência. Na imagem 2, nós temos aí o barco de pescadores, né, que tira das águas aí os peixes que servem de alimentos. Então, no lugar onde você mora, como o solo e a água são utilizados? Em sua opinião, eles são preservados? Converse aí com o professor e colega. Eu creio que você já conversou com a sua família. Será que onde nós moramos, esse solo está sendo preservado? A água está sendo preservada? Porque muitas vezes o que vemos são muitos lixos jogados no solo, muito agrotóxico nas plantas, nas plantações, nos alimentos, rios, esgotos sendo jogados nos rios, nos mares. Então, aqui onde a gente mora, como é essa situação? Então, vou deixar aí para que você converse com seus familiares como funciona no local onde você mora. Agora, vamos à página 156 para fazermos leitura do texto que se encontra aí. O solo. O solo é a terra em que pisamos. Nele, casas são construídas e alimentos são cultivados. Ele também está incorporado ao dia a dia, fornecendo matéria-prima para a construção de casas e estradas e é fundamental para a agricultura e a pecuária. O solo é um meio natural que dá suporte à vida, ou seja, aos animais, aos vegetais e aos seres humanos. Por isso, é preciso conservá-lo, é preciso cuidar do nosso solo. Essas palavras matéria-prima, agricultura e pecuária estão destacadas. E ao lado tem a explicação. O que é agricultura? A agricultura é o cultivo do solo para a produção dos vegetais, que nós estamos trabalhando isso lá em ciências também sobre os vegetais. Então, a agricultura é esse cultivo do solo. Por exemplo, planta lá a sementinha, o caroço do feijão é a semente. Nasce-se o pezinho de feijão, que chama-se o feijoeiro, e ele produz mais feijão. Então, isso é o cultivo da produção do feijão. Então, produção de vegetais. Aqui nós demos o exemplo somente do feijão, mas existem inúmeras quantidades de vegetais, de plantas, que fornecem para a gente a matéria-prima. E a matéria-prima é esse material utilizado na fabricação de outros produtos. Por exemplo, se eu plantar a sementinha do algodão e cultivar essa plantinha, eu vou produzir o algodão. E esse algodão é a matéria-prima usada para fazer a linha. E a linha é usada para tecer os tecidos.
Então, tem aí o exemplo da agricultura e da matéria-prima e do produto que nós fazemos, o homem faz através da matéria-prima que foi retirada lá da natureza, que foi cultivada na agricultura. E temos também a explicação da pecuária, que é a criação de animais como bois, cabras, porcos, entre outros animais. Então, a pecuária é isso, é essa criação de animais. Agora, a importância da água. Vamos ler o texto. Sem a água, não há vida. Simples assim? Sim. Para compreender essa ideia, basta compararmos a vida existente em um deserto com aquela encontrada em uma floresta, como a amazônica. A quantidade de organismos vivos em cada um desses ambientes é exatamente diferente. Em ambientes onde a água se mostra presente em determinados períodos do ano, a vida é sempre mais abundante do que naqueles onde ela não existe ou é rara. O uso responsável é uma das alternativas para assegurar a quantidade e a qualidade de água disponível. O crescente agravamento de falta de água tem levado as pessoas a modificar seus hábitos, usos e costumes. Água, vida e energia. Então, a palavrinha abundante e a palavrinha rara foram destacadas aí no texto sobre a água. Então, abundante significa que existe em grande quantidade. Então, é um local onde tem muita água, chove muito, né? E tem muita água. E rara é onde existe em menor quantidade. Quer dizer que tem pouca quantidade de água. Mas a água e o solo são muito importantes para a sobrevivência no planeta Terra. Observe aí as imagens abaixo do nosso texto. Vamos então à página de atividades de número 157, atividade de número 1. O nome do planeta em que vivemos é Lua, Terra ou Sol? Tenho certeza que você acertou e marcou Terra. A Lua é um satélite natural da Terra. O Sol é uma estrela que tem luz própria. E a Terra é o nosso planeta. O Sol também é a fonte de calor e iluminação. Questão de número 2. Encontre e circule no diagrama os elementos necessários para existir vida na Terra. As palavras estão no quadro abaixo. Nesse quadro aí, ao lado do nosso diagrama, tem luz, ar, água e calor. Então, tá aí no nosso diagrama circulado essas palavrinhas aí. Agora, a questão de número 3. Complete as frases com uma das alternativas dos quadros. Frase A. O Sol é a fonte de... Você ia completar usando uma dessas duas alternativas. Ar que envolve a Terra ou luz que ilumina a Terra? Com certeza, o Sol é a fonte de luz que ilumina a Terra. Letra B. O solo, a água, a luz e o calor do Sol são importantes para todos os seres vivos. Tem aí duas alternativas, mas não é somente para alguns seres vivos. É importante para todos os seres vivos. Questão de número 4. Como seria a Terra sem o Sol? Você já pensou nisso? Já imaginou? Como seria a Terra sem o Sol? Marque um X. A Terra sem o Sol seria fria e escura ou iluminada e quente? Com certeza, fria e escura. Espero que você tenha acertado essas questões e corrigido aí no seu livro didático. Meus amores, espero que tenham tido bastante atenção na correção das atividades de geografia sobre os cuidados com o solo. Eu e tia Zé vamos adorar colocar esse carimbinho na atividade de vocês. Beijos e se cuidem!